Eu nunca mais tive amigos como os que tinha aos 12 anos de idade. Você teve? Até o fim deste vídeo pretendo responder a essa pergunta colocada na cena final de Conta Comigo. A partir dela, iremos refletir sobre a relação infinito-infância e a irrepetibilidade de nossas amizades infantis. Mas antes, olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Plebecine e escrevo algumas coisas que espero que gostem. Do you think I'm weird? Definitely. No, man, seriously. Am I weird? Yeah, but so what? Everybody's weird. Lançado em 1986, Conta Comigo é uma adaptação do conto O Corpo, do Stephen King, presente na obra Quatro Estações, mais especificamente no capítulo Outono da Inocência, o que é no mínimo destacável, pois o conceito de inocência será central aqui. A premissa do longa é bem simples. 4 amigos embarcam numa jornada à procura de um cadáver que estava desaparecido numa zona próxima à cidade deles. Embora não pareça, a princípio, o cadáver não é tão relevante para além de um ponto de partida. Ele serve mais para trabalhar a relação do protagonista com a morte, o que tem sua importância, é claro, mas o charme do filme é a relação de amizade e de amor entre os 4 garotos. A única ressalva que faço previamente é que você não separe amor fraternal de amor romântico. Aqui nos utilizaremos de amor em seu sentido mais geral, afinal de contas, seja a nossa primeira paixonite de infância ou nosso primeiro ciclo de amizades, nós só amamos inocentemente uma vez. Por um lado, isso tem sua beleza. Por outro, pode nos condenar a uma saudade eterna, o que leva alguns autores a colocarem esse tempo de nossas primeiras experiências amorosas como meta inalcançável em suas obras. Não é por acaso que a infância como um refúgio eventualmente aparece dentre as inúmeras características atribuídas ao romantismo. Podemos enxergar isso, por exemplo, no poema Meus 8 Anos, do poeta brasileiro Casimiro de Abreu, no qual ele inicia dizendo: "Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais." De maneira geral, o autor vai apresentar a infância como uma espécie de paraíso intocável, algo que fica ainda mais claro num outro poema dele chamado Três Cantos. Nele, Casimiro divide a existência cronologicamente em 3 grandes blocos: infância, juventude e mocidade. A primeira, que é a que mais nos interessa agora, é resumida pelo poeta em uma palavra: esperança, que veremos com mais atenção adiante. Num primeiro momento, o que mais me salta aos olhos na sua concepção de infância não é exatamente a esperança, mas sim a inocência. Pesquisando pela etimologia da palavra inocente no Google, a gente vai achar mais ou menos que o termo vem do latim innocens, inofensivo, e é formada pelo prefixo in, que denota negação, e nocens, que significa mal, criminoso, etc. Inocente, portanto, é aquele que não tem culpa. Mas o ponto é, o que exatamente é culpa e por que nos sentimos culpados? Aqui eu dou um salto que vai do Casimiro de Abreu ao Current Joyce, artista americano do século XXI, tratando mais especificamente sobre a música Kids, que também traz uma interpretação da infância. Nas estrofes iniciais, o cantor diz: "Sou apenas uma criança, nunca uso meu cérebro, apenas meu coração e minha imaginação. Sou apenas uma criança, sempre cometo erros e nunca peço desculpas porque há erros que cometi." Note que, no fim das contas, o problema é o cérebro, entendido aqui como consciência. Em outras palavras, é preciso ser para se sentir culpado. Calma que eu explico. Se voltarmos lá na Grécia Antiga, veremos que o filósofo Parmênides define o ser, que basicamente é tudo o que existe, tudo o que é, como uno, esferiforme e, mais importante, finito. Ou seja, quanto mais o tempo passa e mais temos consciência de que somos, menos infinitos nos tornamos. Mais adulto e menos criança. Mais culpa
e menos esperança. Não por acaso, no filme As Vantagens de Ser Invisível, no auge de sua adolescência, o protagonista Charlie vai reivindicar sua infinitude. Naquele exato instante, sua juventude não era somente uma fotografia, mas um acontecimento diante de seus olhos. À frente do protagonista, somente um futuro que ainda não é, e justamente por não ser, é infinito, percebe? É só com o passar dos anos que a esperança infanto-juvenil dá espaço para a saudade, como sugere o poema do Casimiro de Abreu que vimos anteriormente. Na concepção do poeta, crescer é ver nossa inocente e infinita esperança no vir a ser, soterrada pelas lembranças delimitadas de um passado que já foi. And in this moment, I swear, we are infinite. A culpa e o arrependimento só são possíveis ao ser que se lembra, e é preciso tempo para se lembrar, é preciso ser, é preciso ter sido. Heloísa e Abelardo protagonizam uma história muito famosa, que trago aqui para visualizarmos o amor. E note que isso inclui o amor fraternal na sua máxima potência, seja como felicidade inocente ou sofrimento saudoso, quando o amado não se faz mais presente e o amor torna-se dolorosa lembrança. Para os que ainda não sabem, Heloísa e Abelardo existiram, inclusive o túmulo em que foram enterrados juntos é até hoje ponto turístico na França. De maneira resumida, Abelardo era um filósofo famoso na Idade Média, que começou a dar aulas particulares para uma jovem chamada Heloísa. Os dois se apaixonaram e se relacionaram. O tio de Heloísa sentiu sua confiança traída por Abelardo e o castrou como vingança. Depois desse evento traumático, o casal se separou por opção de Abelardo e, enquanto ele dedicou-se à vida monástica, ela passou o resto dos seus dias num convento. O único contato que mantiveram foi através de cartas, que revelaram certas divergências entre eles ante o suposto castigo divino. A principal diferença entre os dois é que Abelardo parecia aceitar sua pena, como se ela tivesse servido para reaproximá-lo de Deus, enquanto Heloísa se rebelava contra essa punição, dizendo, corajosamente ao contrário dos valores de sua época, que só foi para o convento por amor e devoção a Abelardo, não a Deus. Enfim, é óbvio que a história dos dois é bem famosa e deve ter inspirado muitas obras românticas, mas é principalmente das lamentações de Heloísa, separada de seu amor e isolada num convento, que se deriva a inspiração para o poema Heloísa a Abelardo, do Alexander Pope. Nele, o autor vai dizer que se a felicidade existe na Terra, ela se chama amor. É no outro que encontro o que me falta, é no outro que está a minha plenitude. E se a felicidade é o amor, a tristeza é a ausência daquele que amo. O que leva o autor a convergir sofrimento e lembrança naqueles célebres versos, que talvez você conheça, pois foram citados diretamente no filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. How happy is the blameless vessel's lot, the world forgetting by the world forgot, eternal sunshine of a spotless mind, each prayer accepted and each wish resigned. Em si, o amor não machuca. O que machuca é a lembrança de um amor que não se faz mais presente. É preciso tempo para ir da felicidade à tristeza, da inocência à saudade. Isso fica claro nas palavras da própria Heloísa em uma carta a Abelardo, na qual ela diz: para fazer-me a mais desgraçada das mulheres, fizera-me antes a mais feliz de todas. A nível metafórico, é no mínimo curioso que, de um ponto de vista cosmológico, a pergunta o que vem antes do Big Bang sequer faça sentido, uma vez que o tempo se inicia com o Big Bang. O que vem antes, portanto, não é, e justamente por não ser, é infinito, intocável, etc. E nesse ponto eu peço que os mais cientificistas me concedam alguma liberdade poética. O que quero dizer é simplesmente que o amor de Heloísa por Abelardo é irrepetível em sua felicidade inocente. Como o poema do Casimiro nos indica, a ordem cronológica é inocência, amor e saudade. Primeiro você não é, depois você ama e por último sofre pelas lembranças de um amor que já não se faz mais presente. O estágio da inocência, tal qual o antes do Big Bang, é intocável, não volta. Bem,
Agora fica muito simples responder a questão colocada lá no início. Se amor é felicidade e tristeza é a ausência de quem amo, basta que retiremos o fator tempo, isto é, que retiremos a possibilidade do amado de fazer-se ausente, para assim elevarmos o amor à sua máxima e inocente potência. O problema é que necessariamente somos no tempo, e aos poucos isso usurpa nossa condição de inocência, nos fadando ao sofrimento e à saudade. Desse modo, a gente pode concluir que se não somos inocentes para amar como amávamos na infância, jamais teremos amigos como os que tínhamos aos 12 anos de idade. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenha gostado. E caso tenha gostado, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Lembrando que comentários são sempre bem-vindos e eu me esforço para ler todos. E caso queira me seguir nas demais redes, sinta-se à vontade. @plebecine_ em todas. É isso. Abraços.